Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for, te acompanhar. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que bom podermos estar reunidos mais uma vez, entre irmãos, entre irmãs, também com nosso Deus. Eu quero saudá-los e saudá-las. Uma palavra bíblica de Paulo a Filipenses, capítulo 1, versículo 7, onde o apóstolo Paulo diz assim: eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Repito, eu trago vocês no coração, sejam nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos vocês participam da graça comigo. Que essa palavra de Paulo a Filipenses também seja uma palavra que nos oriente e que nos faça sentir de fato como uma família, onde que todos juntos participamos da graça de nosso Senhor. Estamos aqui reunidos nesse 15º domingo após Pentecostes, em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Comunidade, pode se sentar. Gostaria também de saudar aqueles que estão nos acompanhando dos seus lares, através do Facebook e também do YouTube. Sintam-se parte, então, também desse convívio, dessa comunhão entre irmãos e irmãs da fé. Convido para nós cantarmos, junto com o Henrique, agora a canção número 3 do Inário, Deus Trino. Número 3, Deus Trino. Gostaria de convidar a comunidade, para quem pudesse colocar em pé, para agora também nos achegarmos a nosso Deus, contar a Ele das nossas dificuldades, das nossas dores, dos nossos pecados e assim também pedir-lhe perdão. Oremos. Amado e bondoso Deus, queremos inicialmente te agradecer pelo novo dia, pela vida, pelas bênçãos e dádivas que tu nos dás. Obrigado, Senhor. Obrigado que sempre de novo tu nos carregas e nos fortaleces na vida.
Assim, também queremos nos aproximar de Ti e reconhecer que nós somos fracos e somos falhos. Reconhecer que em tantos momentos da nossa vida somos pecadores. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando nós muitas vezes agimos de forma que não Te agrada. Perdão, Senhor, pelas vezes em que nosso pensamento nos trai, nossas ações não são conforme a Tua vontade, quando nós também nos omitimos diante daquilo que deveríamos ser responsáveis e auxiliar. Bondoso e querido Deus, também Te pedimos, abra o nosso coração, abra a nossa mente, permita que nesse culto possamos ouvir a Tua palavra, entendê-la e também, principalmente, praticar aquilo que nós aprendemos através da história e através da fé que os nossos antepassados viveram. Hoje vamos refletir sobre Amós, o profeta Amós e o povo de Israel, e a partir deles também queremos trazer lições para o nosso viver diário. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, Ele, que é bondoso e misericordioso, também nos concede o perdão. E eu anuncio o perdão dos pecados, não em meu nome, mas em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se sentar e eu convido para nós cantarmos a canção número 25 do Inário, Quando o Povo se Reúne, número 25. Para esse domingo, nos vem do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 1 a 13. Página 1144. 1144.
Gostaria de convidar alguém da comunidade para vir aqui nos fazer a leitura. Repito, Evangelho de Lucas 16, versos 1 a 13, é a parábola do administrador desonesto. Página 1144. Pode ser, por favor. Do 1 ao 13. Isso. Tá, joia. Bem alto, tá aí, todo mundo consegue ver. A parábola do administrador desonesto. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Amém. Obrigado pela leitura. Eu convido para nós cantarmos agora Buscai Primeiro o Reino de Deus, número 150, em resposta à leitura deste Evangelho. 150, Buscai Primeiro o Reino de Deus. E a sua justiça
Nós temos para esse domingo uma palavra do Antigo Testamento, mais precisamente do profeta Amós, para debatermos e trazermos como mensagem nesse culto. Amós, capítulo 8, versículos 4 a 7, página 1001. Bíblia Grande, página 1001. Amós, capítulo 8, versículos 4 a 7. Ô mocinho, oi, José, oi, tu tá falando muito alto, né? Tô falando muito alto. Amós, capítulo 8, versículos 4 a 7. A condenação de Israel. Escutem vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem, quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado, para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado. Aí começaríamos a vender de novo o trigo, cobrando preços altos, usando pesos e medidas falsos, e vendendo o trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para pagar suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim, eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Portanto, o Senhor, o Deus a quem o povo de Israel louva, faz esse juramento: nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. Até aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Obrigado, Luciano. Nós temos hoje diante de nós duas palavras bíblicas que falam da desonestidade e de contrapartida a honestidade que Deus espera de todos aqueles que o seguem. O profeta Amós, no seu tempo, vivia um tempo onde as pessoas se preocupavam muito com as riquezas, com os bens materiais, se preocupavam com a venda dos seus produtos de uma forma até demasiada. Era um tempo de muita fome, de muita incerteza, tempo em que, por um lado, algumas pessoas viviam bem, outras não viviam bem. Tinham que mendigar, às vezes, uma comida, quem sabe uma refeição por dia, e essa, inclusive, não bem feita. Nós temos em nosso dia a dia, nos dias atuais, uma expressão que todos nós conhecemos, mesmo que ela seja usada mais pela juventude, cada um no seu quadrado, não é verdade? E a gente muitas vezes diz isso de uma forma geral, dizendo que cada um cuida das suas coisas. E é uma expressão contemporânea, mas algo que já naquela época Amós alertava. Porque na época de Amós, a igreja estava muito envolvida na política. E a política envolvida na igreja. As duas coisas meio que se fundiam e traziam prejuízos, principalmente para a igreja. E eu não falo de prejuízos monetários, financeiros, mas eu digo prejuízos para a vida de fé, para a questão de valores. No tempo do profeta Amós, a igreja então é associada ao Estado. E assim a igreja perde algo muito importante: a voz profética.
E o profeta Amós, ele tenta colocar ali de novo sinais e alertar as pessoas para aquilo que estava acontecendo de errado. Nós poderíamos dizer, poxa, mas a igreja está neste mundo, mas ela não é deste mundo. A igreja não está aqui simplesmente para satisfazer os desejos do mundo, mas justamente para ser aquela que vai no sentido contrário do mundo. Se o mundo nos leva tão facilmente a achar que tudo pode, que se os outros fazem coisas erradas eu também posso, se roubar um pouquinho é normal, desde que você não roube tudo, é normal. Então nós temos que ser esta voz profética como igreja e não deixar que barbáries e coisas absurdas se tornem normal em nosso meio. E isso que Amós também está trazendo para nós hoje como reflexão. Não usem pesos errados, onde o produto ali são 700 gramas e ele já está pesando 1 quilo. Não vendam cereais bons como se fossem cereais bons, ruins como se fossem cereais bons. Não criem armadilhas para os pobres se empobrecerem cada vez mais. Na época, quando as pessoas se empobreciam, elas acabavam virando escravas, se entregavam como escravas, porque daí pelo menos podiam ter o alimento garantido e assim por diante. A igreja, sim, ela está nesse mundo e nós estamos nesse mundo, mas nós não somos neste mundo. E não podemos nos comportar como se fôssemos deste mundo, entrar nesta onda do mundo que muitas vezes leva pessoas queridas nossas, principalmente jovens, que ainda não têm uma estrutura para entender e simplesmente se deixam conduzir por este mundo a armadilhas que levam ao erro, a vícios, a roubos e assim por diante. Nós vivemos também num tempo onde a igreja e a fé são usadas para intenções políticas. Eu me lembro que eu venho de uma cidadezinha ou de uma paróquia onde tinha várias cidadezinhas pequenas e às vezes pessoas estavam sumidas durante 3, 4 anos e era só voltar o tempo da política, das eleições, que aquelas pessoas voltavam de novo ao convívio da comunidade e muitas vezes queriam se tornar presidente da paróquia, presidente da comunidade, para poderem estar em evidência, para serem vistas, né? E para com isso também poder ter o apoio da comunidade, dos membros, para se tornar às vezes vereador, talvez prefeito de uma pequena cidade. Sim. Isso são intenções que para a igreja não servem. E quando a gente percebe intenções dessas, a gente precisa combater isso. A gente precisa trabalhar contra isso. A fé, para muitas pessoas, se funde com a vontade de mudança. Quem de nós está satisfeito com a situação econômica de nosso país? E aí, muitas vezes se confundem aquilo que é a fé com a esperança e a vontade de ter uma vida diferente. Vamos olhar para o próprio Jesus. Quando Jesus foi aclamado lá na entrada de Jerusalém, ele era para ser o salvador da pátria. A esperança que aquelas pessoas depositaram em Jesus foi uma esperança para esta vida, não para a vida eterna. E quando eles perceberam que Jesus não seria o novo governo ou aquele que ia revolucionar da maneira que eles pensaram, eles mesmos gritaram: crucifíquio, crucifíquio. Nós não podemos pensar que a igreja
em sua estrutura, seguindo aquilo que Jesus segue, ela deve se unir à política. Ela precisa ser justamente aquela que denuncia, aquela que nos diz não que nós devemos votar em A ou em B ou em C, mas que nós devemos fazer uma escolha consciente. Uma escolha não que favoreça ao interesse exclusivo meu, mas aquele de fato que vai trabalhar para o bem. Pensando também, principalmente a igreja sempre teve em Cristo essa perspectiva de trabalhar para o pobre, o marginalizado, o sofrido e assim por diante. Quando nós esquecemos disso, nós não somos verdadeiros cristãos. No texto de hoje, o profeta Amós mostra ao povo que eles estão prestes a serem julgados, que o juízo está perto. A nação ou o povo que corrompe seus princípios e valores morais está sujeito a cair em ruínas. Sim, nós não podemos deixar nos corromper, nós não podemos deixar que a gente entre em tantas promessas políticas que muitas vezes não passam de meras promessas. O povo havia se rebelado contra as tábuas da lei, principalmente aos 10 mandamentos, onde o resumo dos 10 mandamentos, conforme Mateus 22, 36 a 40, nos diz: amar a Deus e ao próximo. Como eu posso ser cristão, amar a Deus e ao próximo, se o produto que eu vendo uma quantidade, cobro outra bem maior? Se eu vendo o meu produto como um produto de qualidade, ele não é um produto de qualidade. Então, nas nossas intenções, eu acho que é aí que está a parábola do coordenador, do administrador desonesto, entra na jogada, porque ele tenta nos alertar que também nos nossos negócios nós podemos cativar pessoas para o bem. Quando a gente vê que a gente está fazendo um negócio e a gente tentar fazer, não sempre pensando em eu querer um mais, mas também percebendo, bom, eu uma vez também posso perder um pouquinho. Eu sei que fulano de tal está com dificuldades. Então, em vez de eu ganhar 1.000 no negócio, por que eu não posso vender para ele, quem sabe, por 800, ajudando aquela pessoa? Jesus não defende o administrador desonesto, mas ele diz que ele está sendo sábio. Ele está usando o financeiro também para ajudar as pessoas, que talvez em outro momento tivessem sido passadas para trás, inclusive por ele. Então, nos nossos negócios, se várias vezes eu fiz bons negócios, por que em algumas circunstâncias eu também não posso vender aquilo que eu tenho por um preço mais simbólico, ajudando aquele e aquela que precisa? Eu gostaria de lhes dar um exemplo para vocês. Nós recebemos aqui na nossa comunidade, através do brechó, muitas doações. E quando eu cheguei aqui nesta comunidade, há 11 anos atrás, eu fiquei um pouco chateado com o brechó. Porque eu sempre pensei, puxa, nós recebemos essas doações para, de novo, doar para pessoas. E nós estamos vendendo isso. Mas quando eu fui conhecendo melhor a Vera, que é a coordenadora do brechó, quando a gente foi conhecendo melhor o brechó e como ele funcionava, eu consegui entender que aquelas roupas não estavam sendo vendidas ao preço que ela vale,
mas é um valor simbólico. E isso ajuda em duas coisas. Uma é que aquela pessoa que compra só vai comprar o que de fato precisa. Porque quando ela ganhar, ela vai ganhar uma quantidade e metade das coisas ela não vai usar, vai às vezes desperdiçar. E ela vai se sentir valorizada porque ela não teve que ganhar, ela pôde comprar, mesmo que seja com valor simbólico. E a terceira coisa, esse pouco de dinheiro que entra no brechó ainda é revertido em compra de alimentos, em questão de auxílio. Às vezes a pessoa que precisa um remédio com urgência e não tem de onde tirar, então o brechó sempre tem sido essa área social. E aí eu comecei a entender que o brechó é de fato tão, e funciona há tanto tempo, ele já existia antes de eu vir, muitos anos, e já perpassa agora de novo 11 anos sem sequer parar. Um pouquinho na pandemia, por algum tempo ele parou, mas fora isso sempre se manteve ativo, porque nós precisamos permitir que todas as pessoas tenham acesso à vida digna. Amar a Deus e ao próximo é o resumo dos mandamentos. É para isso que também o profeta Amós nos chama a atenção. E o que levou o povo de Israel às ruínas, segundo Amós, lá em Amós 8:4 diz: a tirania aos pobres, amar mais a injustiça do que o exercício da misericórdia. Então que a gente possa ser misericordiosos, que a gente tenha misericórdia das pessoas que sofrem, que a gente não se preocupe somente com o eu, mas também com o coletivo. Para finalizar, religião sem misericórdia é inútil. Repito, religião sem misericórdia é inútil. Assim como a fé sem obras é morta, como diz Martinho Lutero, diz Paulo, a fé sem obras é morta. E Amós ainda nos orienta nesse texto: usem o sábado como dia santo, não por dever, mas como deleite. Amós fala do dia de sábado, mas nós podemos falar do domingo. Não usar ele como um sacrifício. Poxa, vou ter que parar domingo de trabalhar, vou deixar de ter a minha renda. Mas olhar o domingo como um dia de graça, um dia de viver junto com a família, um dia de estar ao lado de Deus, de estar em comunidade. Para muitos comerciantes, fechar o dia só pensam no prejuízo. E não é prejuízo. Na verdade, isso é ganho. Isso é ganho de vida, isso é ganho de qualidade de vida. É nisso também que a lei se preocupa, que as pessoas possam ter o seu espaço de convivência com a família, de convivência com Deus, com a comunidade e assim por diante. Amós ainda diz: usem balanças de pesos honestos. Não amem o lucro mais do que a Deus. Não amem o dinheiro mais do que a misericórdia. Que tenham prazer em obedecer à lei. E para finalizar, ainda uma palavra do profeta Isaías 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto, que o ímpio abandone seu caminho e que o homem mau seus pensamentos. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado aquele que se arrepende. Queridos irmãos, queridas irmãs, Amós, próprio Jesus e a igreja tem o compromisso de ser esta voz profética, não somente o pastor, mas nós como igreja, de sempre de novo nos chamarmos para a realidade e não nos deixarmos levar por este mundo por mentiras,
mentiras, por ganância, por desonestidade, mas justamente termos o foco, o caminho. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. E neste caminho faz parte a verdade, faz parte a compaixão, a misericórdia, que nós nunca nos esqueçamos disso. Como cristãos, estamos contra a maré do mundo e precisamos permanecer firmes e perseverantes, nunca nos deixando sucumbir pelas coisas do mundo. Amém. Eu convido para nós professarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Eu convido para nós cantarmos a canção 320, Senhor, se tu me chamas. 320, Senhor, se tu me chamas. Senhor, se tu me chamas, eu quero
Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui em tua presença, por essas palavras que nos vieram através do Evangelho de Lucas, falando do administrador desonesto, e também das palavras do profeta Amós, também alertando para que a nossa vida seja uma vida conforme também os teus preceitos, e não nos deixemos envolver com as coisas erradas que o mundo muitas vezes nos oferece. Que nós possamos ter esta voz profética de denunciar aquilo que não está certo. Permita, Senhor, que também através do Teu Santo Espírito possamos sempre discernir aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que precisa ser dito e o momento certo também para dizer aquilo que precisa ser dito. Bondoso e querido Deus, rogamos por cada uma das pessoas que aqui estão nesta manhã, por aqueles e aquelas que estão em seus lares acompanhando o culto, aqueles e aquelas que vão assistir depois pelo YouTube. Senhor, abençoe a cada um de nós. Abençoe também aqueles e aquelas que estão doentes, acamadas, hospitalizadas, pessoas em conflitos familiares, pessoas que sofrem pelo desemprego, pela fome, pela miséria, pela injustiça do mundo, enfim, Senhor. Assim como Jesus sempre olhou para os menos favorecidos, assim desperte para que o nosso olhar e a nossa intenção também vá àqueles e aquelas que precisam do nosso auxílio. Bondoso e querido Deus, rogamos pela Tua Igreja, pelo trabalho missionário, pelos irmãos, pelas irmãs que colocam os seus dons e seus talentos a Teu serviço. Também te pedimos, ó Deus, por esse tempo de eleições, onde estamos à escolha de um novo presidente, de um novo governador, de deputados federais, estaduais, também de senadores, enfim, Senhor, permita que nós possamos ter a consciência de fazer uma escolha sóbria, de fato, tentando escolher aquele que melhor vá trabalhar para o bem da coletividade. Bondoso e querido Deus, tudo mais que está em nosso coração, tudo que está em nossa mente, nós colocamos diante de Ti quando juntos oramos como Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos nos sentar. Eu gostaria de convidar as mulheres para um encontro paroquial de mulheres, dia 28 de setembro, é a última quarta-feira de setembro, e esse encontro vai ser lá no Balneário Pinhal. Então, 28 de setembro, encontro paroquial de mulheres em Balneário Pinhal, e vai ser de tarde, começa às 2 até às 5, com bastante atividades. E cada uma que for leva um prato de doce ou salgado para a gente compartilhar, e leva também uma flor, de preferência que a senhora mesmo cultivou, uma flor que você goste, para a gente poder fazer um amigo secreto. Me lembro que uns anos atrás a gente fez um encontro paroquial desses, e a gente fez um amigo secreto de pães caseiros. E apareceram lá 70 pães, diversos tamanhos, formatos e sabores, né? Tinha de beterraba, tinha de cenoura, tinha de batata, tinha de milho, né? Vários tipos de pães, né? A gente trabalhou a temática
então do ser fermento, ser pão, né, pão da vida e assim por diante. E dessa vez então a motivação é levar uma flor, preferência do cultivo próprio, uma flor, uma folhagem, né? Se a pessoa não tem o dom de lidar com a flor, também pode passar numa floricultura e comprar uma flor, mas de preferência uma flor que a gente tenha cultivado mesmo. Então, dia 28 de setembro, no Balneário Pinhal, encontro paroquial de senhoras, de mulheres da comunidade. No dia 9, em primeira mão, vocês vão ficar sabendo disso, saiu essa semana o resultado disso, dia 9 de outubro, um domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos ter aqui nesta igreja um encontro de coros do Sino do Rio dos Sinos. Então todos os coros do nosso sínodo vão estar aqui. Então, por isso que eu já estou dizendo isso hoje para vocês, não deixem de vir, gente, tá? Porque geralmente esses coros se encontram, são vários, né? Mas aqui nesse encontro vão vir em torno de 8, 9 coros do nosso sínodo. É uma coisa que nós não podemos deixar escapar, né? Aqui na nossa casa, né? Então, que todos os nossos membros, né, convidem famílias, participem conosco. Vai ser um pouquinho mais tarde, naquele dia não vai ter o culto das 9, só das 10 ao meio-dia, encontro de coros, tá? Certo? Marquem já na agenda, primeiro domingo de outubro vai ser as eleições. No domingo seguinte, então, o encontro de coros do Rio dos Sinos. Tá? Gente, não dá para perder. Convidem, divulguem, vamos encher essa igreja. A gente já está pensando em trazer cadeiras para cá, para que a gente possa todos aproveitar. Só de coros vai ter umas 100 pessoas ali já, né? Então, nós também aproveitar e vir participar, certo? Convite especial então. E também, Henrique, no próximo sábado nós vamos ter o nosso Dia da Juventude, sempre no último sábado do mês. Então, no próximo sábado começa às 6 da tarde até às 10 da noite, a atividade com os jovens. A gente já considera jovens a partir de 10 anos. Eles ainda são adolescentes, pré-adolescentes, né? Mas como nós temos poucos jovens mesmo, né? Então a gente já começa a trabalhar com eles a partir de 10 anos. Então, próximo sábado, a partir das 6 da tarde, vamos fazer uma janta com eles, vamos fazer uma reflexão com eles e depois brincadeiras, filme, vamos conviver com eles então, tá? Então tragam, eles precisamos trazê-los, né? Um ou outro pode vir sozinho, mas depois às 10 os pais ou os avós têm que buscar, né? Então a gente precisa ter esse compromisso também de vir buscar depois, porque 10 da noite eles não podem mais voltar sozinhos, né? Hoje já não é mais um tempo deles poderem voltar sozinhos, tá bom? Mas a gente vai manter os portões chaveados, né? Para não entrar gente estranha e coisa assim. E vão ter 6, 7 adultos, né? Alguns deles também já são adultos, né? Mas vai ter gente da comunidade para ajudar, para não acontecer nada também, tá bom? Então vamos participar, vamos trazer, vamos fazer com que eles participem conosco. A oferta de hoje é uma oferta sinodal e o sínodo então destina para trabalho com música, mulheres e terceira idade. Hoje uma oferta sinodal e o sínodo destina então para trabalho com música, mulheres e terceira idade. Que Deus abençoe as ofertas e vocês ofertantes. Também temos nos bancos os envelopes, esse não é para as ofertas, mas sim para uma contribuição espontânea que permanece na nossa comunidade. Enquanto nós recolhemos as ofertas e as contribuições, nós cantamos o 84, Te Agradeço, o 84. Tudo
durante a mensagem que ele continua recebendo roupas, né? E principalmente está se precisando de roupa masculina, entra muito pouco, né? Então a gente precisa, volta e meia, dar uma olhada no nosso roupeiro, no nosso armário, calçados também. E eu sempre digo, aquilo que a gente de repente viu lá e nos últimos 2 anos não usou, é porque a gente não precisa daquilo, né? E a gente acaba acumulando coisas, né, que não são necessárias, né? Pelo menos eu sou um deles, né? Eu acabo usando quase as mesmas coisas, né? A gente tem aquilo que a gente se apega e vai usando, né? Então vamos só dar uma limpa de novo, né? Vamos doar, e tem tanta gente precisando também de auxílio, também de alimentos, né? Algumas pessoas têm que ser lembradas, trazer alimentos, né? A gente tem encaminhado isso, mas na verdade a demanda é bem maior do que a quantidade de alimentos que nós temos recebido. Tem muito mais gente pedindo do que ajudando, né? Então, e a gente sempre lembra, toda vez que vem para o culto, traz um quilinho de alimento junto, né? Alguém vai ficar com a barriga cheia com aquele quilo de feijão, aquele quilo de arroz ou alguma coisinha assim, tá? Ao final desse culto, quero agora também receber a bênção que vem de nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão na paz do Senhor e sirvam a Deus e ao próximo com alegria. Amém.